Estamos esperando dias melhores, dias de paz, dias normais, dias que não deixaremos para trás. Bom, pessoal, comecei o vídeo com essa música porque acredito que ela seja uma música muito interessante para os dias que nós estamos vivendo, né? Esse tempo de esperança que nós estamos pedindo, clamando, diante de tanta dificuldade que todos nós estamos enfrentando, que o mundo inteiro está enfrentando. Mas o tema da aula de hoje, que eu queria conversar com vocês, era o tema da influência das estruturas textuais na interpretação. Bom, eu queria falar o seguinte para vocês. De certa forma, interpretação textual ela não tem um conteúdo para a gente analisar. A gente vai criando estratégias para que a gente possa desenvolver algumas habilidades na hora de se interpretar um texto. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que todo texto ele tem, de certa forma, uma estrutura previamente estabelecida. Ah, professor, lá nos poemas eu tenho os versos e as estrofes que fazem parte da estrutura do texto. Beleza, tranquilo. Nas notícias eu tenho introdução, desenvolvimento, conclusão, assim como nos outros textos argumentativos, os textos dissertativos. Bom, isso é uma estrutura previamente estabelecida que os jornalistas, os poetas, os escritores utilizam para criar os seus textos. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que de certa forma, analisar a estrutura é uma estratégia que nós temos para poder interpretar os textos. Como assim? Toda vez que eu sei a finalidade de cada estrutura, eu já adianto 30 a 40% da minha interpretação textual. No caso de hoje, eu selecionei a estrutura da introdução em notícias. Como assim? Eu saí selecionando algumas notícias de um mesmo tema e especificamente selecionei as introduções dessas notícias para mostrar para vocês como elas se repetem ou como elas às vezes só modificam as palavras ou só modificam a maneira de dizer o mesmo assunto. E aí essa estratégia vai servir para vocês quando vocês estiverem respondendo questões em que vocês terão dois textos para fazer comparações. E vocês percebendo que esses textos eles estão dialogando, ou seja, eles estão falando de um mesmo assunto, isso já vai facilitar porque você já capta essa informação, sobretudo quando você já olha diretamente para a introdução. Então veja só, em 2017 aconteceu uma greve dos policiais militares lá no Espírito Santo e eu selecionei naquela época alguns textos relacionados a esse assunto e eu selecionei sobretudo notícias que falavam sobre esse tema e especificamente trouxe para vocês aqui as introduções desses textos para mostrar como elas se repetem. Veja, o reforço da Força Nacional de Segurança e das tropas militares não estancou a sensação de segurança no Espírito Santo. O número de mortes desde sábado subiu para 75 no quarto dia da greve da Polícia Militar. Você percebe que logo de cara o assunto greve da Polícia Militar e a palavra Espírito Santo, ela já aparece, ou seja, são duas palavras-chave dentro dessa introdução que são eficientes na hora do seu entendimento. Olha essa outra introdução aqui, de uma outra notícia. Em 5 dias sem policiamento nas ruas, o Estado do Espírito Santo registrou 87 mortes na manhã desta quarta-feira, segundo o Sindicato dos Policiais Civis. Veja, mais uma vez, Estado do Espírito Santo e policiais, palavras-chave importantes para o tema que nós estamos trabalhando. E essas palavras-chave nos ajudam a entender, de certa forma, aquilo que o texto vai trabalhar. Uma outra introdução, o governo em exercício do Espírito Santo, César Conago, disse que a greve dos policiais militares, que resultou no caos na segurança pública no Estado, tem sido estimulada por lideranças políticas e deputados. Percebam vocês que, mais uma vez, as palavras Espírito Santo e greve dos policiais militares se
repetem, porque elas fazem parte de um mesmo âmbito, ou seja, de uma mesma temática. E a partir daí vocês vão percebendo que os textos muitas vezes só vão se reproduzindo, se replicando, e essa multiplicação desses textos acabam só tendo diferenças na forma de se produzir, de se construir esses textos. Então, quando vocês estiverem comparando e analisando mais de um texto, primeira coisa que vocês devem observar, se eles fazem parte de um mesmo gênero textual, por exemplo, notícia, notícia, crônica, crônica, fábula, fábula, ou seja, se eles fazem parte de um mesmo gênero textual. Em segundo lugar, se eles fazem parte de um mesmo gênero textual, eles têm a mesma estrutura. Digamos, se eu estou analisando dois poemas, estrofe e estrofe, são estruturas do gênero poema. Então, no caso, vocês vão verificar se eles estão... se eles são do mesmo gênero textual. Sendo do mesmo gênero textual, eu verifico, obviamente, claro, se eles são do mesmo gênero textual, eu analiso as mesmas estruturas, porque elas muitas vezes irão se repetir na maneira de se construí-las. E isso já facilita, de certa forma, o meu entendimento. Bom, galerinha, de certa forma, é esse o recado que eu queria passar para vocês.